esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas, e os cambistas, que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas, derrubou as mesas dos cambistas e disse aos que vendiam pombas: tirai isto daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostra para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo, e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias. Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, alegria estar aqui celebrando com vocês essa missa. Estou um pouquinho afônico. Estava numa palestra de 2 horas e acabei falando sem microfone, estava falando alto, mas tomei muita água. Vamos ver se vai dar para a gente terminar a noite, falando. Hoje é dia 9 de novembro e a igreja celebra a dedicação à Basílica de Latrão, uma festa. Por cair no domingo, a igreja conservou, já que é o tempo ordinário da igreja, tempo comum, para valorizar ainda mais essa festa e dedicar sempre ao mistério pascal. Toda missa nós lembramos da morte e ressurreição de Jesus. E com ele nós também somos convidados a morrer e ressuscitar para a vida nova, para a vida da graça. Quando nós lembramos desta festa da igreja, essa festa que une todas as igrejas com a igreja de Roma, nós estamos lembrando a história da igreja. Estamos recordando que a partir de Jesus Cristo, de uma única pessoa, estendeu-se a religião para todo mundo. Todos os seguidores de Jesus, todos nós formamos um corpo com Cristo ressuscitado. Cristo é a cabeça e nós todos somos os membros. É interessante a gente lembrar dessa construção da igreja de Latrão, a igreja construída por Constantino I, no ano de 324, que bom, hein? Ainda bem que tem aqui historiador, você preparou, 324. E ele construiu essa igreja e dedicação também à sua mãe. De fato, Constantino, ele teve uma mãe que influenciou muito na vida dele. Por isso que ele também permitiu a religião católica, cristã, o cristianismo como religião oficial. A mãe de Constantino teve muita influência na sua vida. E essa igreja foi dedicada justamente a essa mãe
e a partir daí tornou-se a Catedral de Roma, a igreja do Papa. A gente lembra hoje o Vaticano, mas existe a igreja dos lateranenses, a igreja dedicada a Latrão, que é uma igreja pequena, da qual lembra a mãe de todas as igrejas. A primeira, aquela que foi estabelecendo o culto, a vida cristã. E a partir daí, então, hoje as igrejas se unem, todas, para rezar pela igreja de Roma, para rezar pelo Papa, para rezar por todas as igrejas, e que nós também formamos parte dessa igreja, para que nós também assumamos o compromisso de viver e ser essa igreja viva. Por isso que nós ouvimos as leituras próprias para esta festa. Na primeira leitura, esta imagem de Ezequias, da qual a água que saía do santuário, por onde passava, dava vida. Os frutos das árvores, os peixes das águas, tudo isso simboliza essa vida nova, essa vida da graça, e justamente saindo do templo, saindo da igreja, saindo de Deus, Deus que concede vida, Deus concede saúde, Deus concede tudo aquilo que nós necessitamos, graças, bênção. Esse símbolo da água, símbolo de graça, símbolo do batismo, símbolo da Eucaristia e de tantas outras formas sacramentais que nós poderíamos colocar. Tudo saindo de Deus, e por onde vai passando, vai gerando vida, vai dando vida. Essa vida que foi trazida a cada um de nós. Nós nos tornamos cristãos porque outros, antes de nós, foram cristãos. E educaram os nossos pais na fé cristã. E nós temos que fazer o mesmo com nossos filhos. E assim vai passando de geração em geração. A iniciativa é de Deus, parte sempre de Deus. A resposta é nossa. E nós vamos respondendo à medida que vamos aderindo nesse processo. Por isso que na segunda leitura da carta de São Paulo aos Coríntios, Paulo mostrava que nós somos hoje templos vivos de Deus. E temos que cuidar bem desse templo, cuidar bem da nossa vida, do nosso corpo, cuidar bem de cada um de nós, e nos comportando como templos vivos, vivendo como bons cristãos, seguindo o ensinamento de Jesus, buscando colocar em prática a nossa vida, a nossa fé cristã, com nossas ações, com nossa atitude, com nosso testemunho. Ser cristão não é fácil, mas Jesus nos ajuda. Por isso que no Evangelho nós ouvimos essa passagem de Jesus chegando no templo de Jerusalém e expulsando do templo os vendedores, os cambistas. Por quê? Porque eles tinham transformado a casa de Deus numa casa de comércio, de negociação, de lucro. Imaginem na época que os sacrifícios eram todos negociados, eles precisavam comprar os animais para que pudesse fazer o sacrifício. O sacrifício era a forma da qual eles ofertavam a Deus a sua vida, os dons, aquilo que eles recebiam. E todos os judeus tinham que ir pelo menos uma vez no templo, fazer o sacrifício, oferecer o seu sacrifício. E com isso, quem que lucrava? Aquelas pessoas que mantinham os animais, as aves, para
fazer o sacrifício. Vendiam e depois negociava com o sacerdote voltava novamente os animais, e aí, pobre das pessoas que novamente comprava para fazer o seu sacrifício. Então existia uma estrutura, uma máfia, vamos dizer assim, no templo. E Jesus chega detonando, chega com um chicote e age de forma dura. É difícil a gente ver esse Jesus expulsando, gritando, ficando nervoso. Mas por quê? Porque Jesus, ele veio para mostrar um Deus de amor, um Deus de misericórdia. Não esse Deus que cobrava o sacrifício, não esse Deus que está do lado daquele sistema opressor, daquele sistema que lucra, que oprime, que acaba tirando proveito da religião. Claro que Jesus é contra tudo isso, mostrando ser Ele mesmo o templo de Deus. Por isso que ele fala que vou destruir e em 3 dias restituirei. Em 3 dias é justamente o seu corpo, a sua vida. Pela paixão, morte e ressurreição, Jesus torna-se o templo vivo. Jesus é o templo espiritual. É por Jesus que nós nos reunimos. É Jesus que nos leva a Deus, que nos salva. Por isso que nossa fé deve estar voltada para Ele. E é com Jesus que nós queremos também nos unir, tornando esse templo vivo, essa comunidade viva, participando da mesma proposta de Jesus. Por isso, hoje, também é importante cada um de nós refletir sobre a nossa participação na igreja. Será que nós, de fato, amamos a nossa igreja? Se nós amamos nossa igreja, nós precisamos buscar trabalhar pela unidade, trabalhar para o bem do nosso próximo. Eu amo a minha família e eu sei que eles são falhos, têm suas falhas, seus pecados, mas eu defendo. Eu não falo mal deles, eu luto para que eles possam melhorar, para que eles possam conseguir a salvação. Será que nós fazemos isso com nossos irmãos? Se nós todos somos irmãos, se nós amamos a nossa igreja, nós precisamos lutar por ela. Precisamos defender a nossa fé. Precisamos buscar sempre respeitar aquilo que vem da igreja. Buscar colher os frutos, as graças que Deus oferece. É importante hoje a gente lembrar, será que eu cuido bem da minha igreja? Será que eu zelo pela minha igreja? Eu contribuo com o dízimo, que é uma fonte da qual ajuda para a manutenção da igreja? Será que eu faço parte dessa igreja viva de Cristo? Eu sou essa pedra nessa construção? Será que eu estou fazendo por onde, vivendo a minha fé, contribuindo, participando? Estou engajado? Sou um cristão participante? Contribuo para que a igreja cresça, para que a igreja melhore, para que a igreja possa ser mais santa? A gente diz, a igreja é santa e pecadora. Santa por causa de Jesus, pecadora por nossa causa, porque nós somos falhos pecadores. Mas será que nós estamos melhorando, estamos corrigindo, estamos buscando mais imitar a Jesus? Então hoje é um dia da gente
olhar um pouco como que está a nossa participação na igreja. E agradecer a Deus pelo templo vivo. Agradecer a Deus pelo templo também que Ele concede, espiritual. Eu sei que essa comunidade luta para construir um templo também. E vai chegar a hora do templo de vocês, né? Mas precisa da participação, precisa da união, precisa da colaboração de todos para essa construção. Quando eu chego numa igreja, a gente sente que é casa de oração, que é casa de encontro com Deus. Mas será que nós valorizamos? Será que nós respeitamos? Será que nós buscamos contribuir para que a igreja possa ser essa casa de oração? Essa casa de Deus? Essa casa da qual eu vivo a minha fé? Da qual eu participo e ajudo o meu próximo? Por isso, meus queridos, peçamos a Deus que possa também fazer de cada um de nós esse templo vivo, que possamos estar mais comprometidos com a igreja, que possamos lutar mais para que a igreja seja cada dia mais santa, para que vença todas as dificuldades, todas as tentações, todos os pecados, e que nós possamos buscar mais a Jesus Cristo e receber todas as graças e bênçãos que Ele nos oferece. Que assim seja. Amém.